Olá, pessoal! Mais uma noite de haja paciência. Hoje a gente está com o Michael, com o Valen, com a Paulinha e também com o Caio. Pessoal, mais uma noite de haja paciência. O áudio está vazando, Miguel. Já tirei. Opa, peraí. As tecnologias são complicadas, né? Peraí. Isso tudo é culpa da ciência. Né? É se auto-ouvir. É a ciência egocêntrica. A gente hoje está super animado na nossa terceira aula e hoje a gente vai falar sobre os domínios da ciência. O que seria isso? E como é que a gente gosta tanto de ciência, mas a gente critica muito a ciência? Então, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que estão nos vendo em plena 7 horas da noite, numa terça-feira, e passar aqui para o Valentino. Tudo bem, Valen? Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Michael? Michael estreando aqui no debate, né? Acho que hoje o papo vai ser bem interessante, bem central ali para o nosso curso Haja Paciência, porque a gente vai discutir exatamente o que é ciência e talvez quais os limites da ciência, né? Se é que existem alguns. Fala, Misha. Boa, então, aí, primeiramente, agradecer bastante aí. Miga, Valen, um prazer estar ao vivo aqui com vocês. E como o Miguel falou, né, gente? A ciência é um tema muito caro para todos nós. Eu, particularmente, sou biólogo, cientista, mas a gente entende muitas ressalvas nessa ciência, né? Tem muitas falhas, talvez uma possível crise que a ciência está vivendo, e o nosso papel aqui é pensar sobre isso, debater sobre isso e ficar cheio de pulga atrás da orelha sobre isso. Então, acho que a gente vai se divertir um bocado nessa hora. A gente já viu aqui a Ana Guerreiro, o Vinícius Morelli, as vem assistindo são o querido Daniel Mafra. A abertura. E como todo cientista louco, eu chamei uma coisa antes da outra. E agora vai... O Vem que tem história, né? Vem que tem história. Com Daniel Mafra. Vamos fazer esse contexto histórico aí, para começar nosso bate-papo. Vem que tem história, com Daniel Mafra. As reflexões sobre a origem do universo, que outrora, na antiguidade, debruçavam sobre os ombros dos filósofos, na Idade Média são expressas sobremaneira sob os dogmas da Igreja Católica. A ideia de um Deus universal, criador de tudo e de todos, conduz a humanidade a um olhar e comportamento mais contemplativos sobre a vida e sobre o mundo dos homens e mulheres e o mundo de Deus. Os movimentos filosóficos da medievalidade pretendem utilizar-se da lógica e da razão, atributos clássicos da tradição filosófica, para provar a existência de Deus e seguir seus desígnios com retidão. O próprio equilíbrio das forças presentes na sociedade feudal dependia da ausência de certos questionamentos mais profundos acerca de suas próprias contradições.
Nas palavras do grande historiador Jacques Le Goff, a casa de Deus que cremos ser uma está, pois, dividida em 3. Uns oram, outros combatem e outros, enfim, trabalham. Estas 3 partes que coexistem não sofrem com a sua disjunção. Os serviços prestados por uma são a condição da obra das outras 2, e cada uma, por sua vez, se encarrega de aliviar o todo. Será sobretudo no mundo islâmico que o período medieval valorizará as ciências, destacadamente a física, a matemática, a astronomia e a medicina. No ano 1004 da era cristã, o califa Al-Mamun inaugura a Casa da Sabedoria, em Bagdá, centro de tradução de manuscritos e reflexão científica. É exatamente nessa época que se destacará o grande cientista, físico e matemático árabe Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham, conhecido como Al-Hasan. Suas contribuições para os estudos da ótica foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna. Para o mundo europeu, o papel dos árabes Avicena e Averroes também foi decisivo para o resgate de clássicos da filosofia, mais notadamente a obra de Aristóteles, influenciando o pensamento de São Tomás de Aquino e estendendo-se até o Renascimento. A partir da assim chamada Baixa Idade Média, com o reaquecimento urbano e comercial da Europa medieval e as trocas culturais entre o mundo ocidental e o Oriente Próximo, florescem nas regiões portuárias do Mediterrâneo novas ideias, novas formas de expressão, novos questionamentos. Embora seja-nos atraente pensar o Renascimento enquanto um movimento meramente artístico, embora brilhante, tratamos aqui de um espaço e tempo ímpar do desenvolvimento também da ciência moderna. A ordem, a partir de então, será o novo. Rompem-se paradigmas e as brumas repousam. A ciência volta aos holofotes da humanidade. Vem que tem história. Todas as terças, às 19 horas, com Daniel Mafra. Muito bacana. Show o vídeo aí do Daniel. Quer começar falando, Michael? Pô, Valen, eu tenho um ponto que me chama bastante atenção, né? Primeiro, esse quadro todo do Dani, do Mafra, é muito divertido, porque pela caracterização, como até o Miga já comentou em outros momentos, mas por esses recortes históricos que ele faz. E eu gostei muito do que ele trouxe hoje, que é esse foco no desenvolvimento da ciência islâmica, que é algo que a gente fala pouco, né? Não costuma aparecer em livros didáticos, não é algo tão popular na mídia, mesmo na mídia especializada, e a ciência, tal qual ela progrediu nessa era de ouro do Islã, né, esses 700 anos aí que duraram, foi fundamental para a gente chegar num renascimento, num iluminismo, nas revoluções científicas. E esse rapaz que ele citou, o Al-Hasan, para a gente não falar o nome inteiro dele, que é um belo nome, ele foi o... Palmas para o Daniel conseguir falar esse nome, né? Falou o nome completo e com pronúncia, rapaz. E o Al-Hasan tem uma história... Bom, tem muita história curiosa sobre ele, mas uma das mais importantes é que ele foi o precursor desse método científico, né, que revolucionou tanto o pensamento durante o Renascimento, e que sim, tem suas bases lá no Aristóteles, tem toda essa questão pré-socrática, mas você, como filósofo, sabe melhor que eu que essa turma era muito boa em observar, em argumentar, em refletir, o que é fundamental para a ciência, mas eles pouco experimentavam, né? E o Al-Hasan foi um dos primeiros que se tem notícia que acreditava piamente no poder da experimentação, em você testar para comprovar as suas hipóteses, né? Que depois o Francis Bacon
vai puxar isso e receber a fama, né, do grande nome aí do método científico. Mas o Bacon bebeu muito nessa fonte do Alhazen. Tem até 2 anedotas sobre ele que são essas. Ele é precursor da ótica, né, trouxe, sim, conhecimentos passados, mas ele avançou muito nos conhecimentos da ótica, que depois foram úteis para todos os grandes nomes que vieram, né, depois dele. Mas o livro dele, esse livro que chama Ótica, inclusive, foi a grande bíblia, aí, fazendo aí um paralelo ciência e religião, a grande bíblia do tema por 650 anos, até vir o Princípio do Newton, que passou a ser, né, o catatal aí famoso. E o Alhazen tinha essa coisa de testar e tal, e até ele escreveu esse grande livro dele quando ele foi tentar resolver um problema lá nas margens do Nilo, que o califa chamou ele lá para resolver. Ele chegou lá e falou: nossa, eu não vou ter tecnologia para fazer as barragens aqui, esse Nilo é muito grande. E aí o califa era meio doidão, ele falou: nossa, mas eu não posso falar isso pro cara, que eu vim até aqui resolver e não vou resolver o problema dele. Então ele meteu o louco lá, fingiu demência, falou: não sei o que está acontecendo. Aí o califa não matou ele, pelo menos, só prendeu. E prendê-lo foi ótimo, porque ele passou 12 anos ali escrevendo, refletindo, testando, experimentando, e avançou tanto. E essa história, né, de cientistas que ficam presos um tempo e progridem tanto, né, nesse período aí de reclusão, nos leva a um outro nome importante para a gente discutir hoje, né? Que é o Galileu, né? Essa história, na verdade, me lembrou a história de uma mãe de família, Michel, não sei se você lembra dessa mulher, que ela não aguentava mais os afazeres, aí ela roubou alguma coisa do supermercado com a intenção de ser presa para ela finalmente poder ler 100 Anos de Solidão. Ela só queria ler os 100 Anos de Solidão, não tinha tempo para isso e decidiu ser presa para poder ler. Tinha essa história faz alguns anos aqui no Brasil. Mas o que você falou, Michel, eu acho interessante a gente fazer esse paralelo um pouco do que a gente que falaram, né? Principalmente o Caio e o Vini lá na aula passada, da semana passada, para a gente entender que existia um tipo de ciência na Grécia Antiga, só que a gente acaba por não chamá-la de ciência no sentido estrito, né? A gente vai falar, quando a gente fala de ciência numa escola, né, no ensino médio, você tem as aulas de ciências, física, química e biologia. Você está pensando na ciência moderna. E a ciência moderna tem características que os antigos, os gregos, não possuíam. Né? Como que os gregos faziam, você deixou muito claro ali, os pré-socráticos. Eles observavam, né, o Aristóteles observava o mundo e, através dessa observação, criava alguns modelos de explicação. Então, é o próprio modelo que a gente vai falar um pouquinho da Terra ser o centro do universo. Né? Eu sinto, pela observação, que eu estou parado. E eu percebo, pela minha visão, que o Sol se desloca no horizonte. Logo, né, a Terra está parada no centro e o Sol gira em torno de nós. É uma lógica pautada na observação, na argumentação, na razão, mas, como você bem disse, ainda não existem alguns elementos como a experimentação. Né? E é muito louco, porque o que você falou, a gente lembra sempre dos cientistas ocidentais, do Bacon, do Galileu, do Newton, né, do Darwin, Descartes. Só que você tem um gap ali de quase 2000 anos no espaço, que você tem um florescimento da cultura, principalmente nos países árabes, né, e não é contada a história é sempre dos vencedores, né, e como o mundo árabe ele acabou não, né, perdendo essa força em meados do século XVI, XVII, ficou a história dos europeus. E aí a gente queria falar do Galileu um pouco, né? E a pergunta que eu queria jogar para você é por que a gente escolheu falar do Galileu e não do Copérnico? Me explico. Né? O primeiro cara a afirmar, de alguma maneira, e publicar um livro falando que a Terra girava em torno do Sol foi o Copérnico. Mas a gente fala como talvez um grande modelo de cientista moderno, o Galileu. Por que isso? Porque o Galileu tem essa questão quase obcecada, né, da experimentação. Ele era um cara, é muito curioso, né? O Galileu, ele era super religioso, contam as más línguas, né? Ou as boas línguas. Ele era um cara super religioso, fiel à Bíblia, né? E diz até uma história que ele testou tudo que testou para provar
que o que estava na Bíblia era a verdade, né? Que a Bíblia não tinha erros. O erro estava em ler a Bíblia literalmente. É isso que ele queria mostrar, né? O erro estava na gente em tentar interpretar um livro metafórico, que não era um livro científico, e achar que o que estava posto ali era verdade absoluta. Então, tudo que ele fez quase foi a favor da igreja, né? Isso que é muito interessante. Mas usando esse... Vai. É que tem uma frase muito legal dele, nisso que você falou, que ele fala, olha, a Bíblia e a ciência são 2 livros, assim, né? A Bíblia serve para saber como você vai ao céu. A ciência serve para você saber como vai o céu. Né? Essa frase é atribuída a ele, não sei a veracidade, mas é essa a ideia. Para ele, a Bíblia, a religião, tinha uma função muito importante para a salvação da alma humana. Só que, para explicar o movimento, a revolução dos corpos celestes, só a ciência poderia trazer uma resposta mais próxima da verdade. Uma coisa que a gente viu até num filminho do Dani é o seguinte: a ciência ela foi dominada por outros eixos de pensamento, né? Então a gente falou da mitologia, né? A gente fala da filosofia, né? Que faz inclusive uma mistura entre ciências naturais e filosofia lá com os pré-socráticos. Depois veio Aristóteles. Depois veio a ciência orientada pela religião, né? Que a gente viveu quase toda a Idade Média. Depois veio o Francis Bacon. E aí, no fundo, começa a ter uma mistura, né? Mitologia, filosofia, a própria ciência. E a gente está vivendo agora num momento que a gente está falando de modernidade líquida, de pós-modernidade, né? Onde várias coisas ao mesmo tempo envolvem o conhecimento, né? E a ciência. E a gente está vivendo essa crise do conhecimento, né? Porque há muitos conhecimentos, né? Diferentes tipos de conhecimento. E eu acho que é isso que a gente quer discutir na escola. A gente quer respeitar os conhecimentos, entender a ciência como um espaço de compreensão, mas que também é um espaço de crítica, né? É um espaço também de transições. Por isso que é importante que a gente fale da ciência com respeito e com crítica, ao mesmo tempo que a gente combata o obscurantismo, né? Um tipo de obscurantismo que também viveu muito principalmente na Idade Média, né? Um tipo de pensamento que fugiu demais do conhecimento racional. E aí eu queria entender um pouco de vocês, né? Eu perdi porque deu um tilt aqui no meu computador, mas eu voltei. E era isso que vocês estavam conversando, né? O que a gente falava, Miguel, é justamente por que Galileu e não Copérnico? Por que Galileu como esse símbolo, esse modelo de cientista moderno, né? Então, Michel trouxe a ideia da experimentação que não existia entre os gregos antigos, você colocar uma hipótese a teste, né? E aí tem a questão do instrumento também. Para mim, é muito claro isso, até na história social. Existia sempre uma divisão entre prática, trabalho prático manual, e teoria. Né? Os teóricos faziam teoria, ficavam nos seus monastérios ou nas suas escolas fazendo teoria, e os práticos, eles iam e botavam a mão na massa, e não existia junção entre ambos. O Galileu, de certa maneira, ele é o cara que era um teórico, mas que botava a mão na massa. E tem uma coisa que eu acho que é revolucionária, talvez, para a ciência moderna, que é a utilização de instrumentos para ampliar os sentidos. E aí, Zé, você colocar a imagem ali, por favor, do Galileu, que tem a historinha do Galileu com a luneta, né? Olha que bacana essa imagem que a Dani fez. A luneta já existia, um amigo trouxe um exemplar da luneta, que aumentava em até 3 vezes sua visão, mais ou menos, da Holanda. Era um brinquedo na Holanda, as crianças se divertiam com a luneta. Só que Galileu, ao ver aquilo, falou, nossa, que incrível, eu vou ampliá-la. E ele, com um trabalho de polidor de lentes, que é um trabalho manual, ele conseguiu construir o primeiro telescópio. E o interessante é que, então, mais do que o instrumento, e essa imagem mostra muito bem isso, mais do que o instrumento, é para onde ele virou esse instrumento, para que ele utilizou, qual foi a intencionalidade dele.
porque enquanto o exército adorava ter o telescópio para poder ver as embarcações chegando, ou as pessoas usavam as lunetas para vigiar o vizinho, né, fofocar e tal, Galileu apontou para o céu. Então, de alguma maneira, eu acho que isso nos traz uma noção de uma atitude científica. Né? Então, além da experimentação, você tem uma atitude científica, uma utilização do trabalho manual, da integração entre teoria e prática. E, por último, só para finalizar, um último elemento que eu acho interessante a gente colocar, que é muito presente nos currículos de ensino médio, a gente pode discutir depois, o Vini vai entrar para falar, é a matemática. Para Galileu, a ciência ela é pautada por um pensamento matemático quantificável, né? E é uma revolução que hoje em dia os alunos do ensino médio têm aula de ciências e para eles são só números. A aula de física virou aula de números, né? E talvez porque começa ali com Galileu, essa ideia de que o conhecimento verdadeiro, para ser conhecimento, ele tem que ser passível de matematização. Né? Mas o que legal que você falou, Valen, essa história de que a ciência, na verdade, ela surge na luneta, né? Lá na rua, no empírico mesmo, né? E o Galileu pega esse empírico e vai transformando numa teorização, né? Como são essas ideias de professor investigador, né? Que pega a prática num primeiro momento e vai transformar depois em teoria, e não o contrário. E nesse dilema, nessa coisa muito... nesse grande dilema, eu acho que a gente pode pensar um pouco a ciência, teoria e prática, e ouvir essa nossa sessão de dilema que a gente vai discutir agora. Dilema. Família, pelo amor de Deus, eu descobri uma coisa que é muito grave, muito séria, preciso falar com vocês. Tá dizendo por aí que a vacina só sai ano que vem, né? Pois isso é mentira dessa empresa, dessa Globo Lixo. Isso não é verdade, tá? Eu participo, vocês sabem, de grupos muito seletos, eu tenho informações muito quentes, são fontes confiáveis. É o grupo aqui do condomínio, é o grupo da igreja. Isso é gente que tá antenada, pelo amor de Deus. Mas o que eu vou falar, gente, é muito sério. Uma amiga minha, a Ivone, do grupo de pintura em tecido, ela tem um cunhado que tem um filho que trabalhou na NASA. Na NASA, pois é. Eles descobriram que na cidade de Siracusa, na Itália, tem uma Nossa Senhora que chora. Ela chora, ela está pintada numa parede de uma igreja e ela chora de vez em quando. Pois então, o povo de lá acha que essas lágrimas são milagrosas e que curam. Mas não é isso, não é bem assim. Deu no Discovery Home Health que o Vaticano está tentando esconder, mas que essa lágrima, na verdade, não é uma lágrima. Isso é uma umidade que dá no musgo raro que só nasce em Siracusa, naquela tinta ali. E esse musgo é tremendamente bactericida e virulicida. Então as pessoas estão passando essa lágrima, isso então, se você vê que até melhorou a coisa na Itália lá. Então por isso que a NASA está em cima. Eles mandaram pelo menos uns 20 astronautas que estão lá disfarçados, só olhando para a cara da Santa, esperando a Santa chorar, para catar isso e levar para o laboratório para reproduzir e vender pelo olho da cara. Mas até isso aqui chegar no Brasil, vocês sabem como é que demora as coisas. Então, eu descobri uma coisa, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem como é que é esse povo da NASA. Eles assassinam, eles abduzem, esse povo é tudo CIA, é tudo a mesma coisa. Então, aqui entre a gente, tem como reproduzir esta vacina. Eu vou me esconder, você ainda mexe com vídeo, não é? Então, você me edita, você me bota uma voz diferente, tá? E aí você corta esse pedacinho da receita e você pode mandar para todo mundo para viralizar. Então vamos lá. Olá, grupos de todo o Brasil. Eu tenho fontes muito grandes, eu tenho informações aqui de dentro da NASA do Vaticano, isso é muito sério. A vacina do corona. Vocês vão pegar umas folhas de mamona carrapateira, vão espalhar pelo quarto, vai comprar um potinho de tinta colorando, pode ser bolo médio, e vocês vão espalhar a folha da mamona carrapateira por todo o quarto e jogar, salpicar essa tinta em cima. Vai fechar a porta e ligar o ar-condicionado no 15. No 15. Assim vocês reproduzem certinho o clima de Siracusa e a vegetação e a tinta. E vão esperar porque vai começar a brotar um musgo. No que brotar esse musgo, a umidade que sair, vocês passam onde pegar a corona. Mas tem que ser ar-condicionado split, tá, gente? Porque o de parede é muito vagabundo. Não vai chegar numa Siracusa, vai chegar no máximo numa Teresópolis e aí não nos interessa, tá bom? Se esse vídeo chegar na família Cavalcante em Olaria, no Rio de Janeiro, da Dona Helena, pode usar o cartão dela, pra vocês terem a senha mesmo, né? Tá? Pra tirar o ar.
Muito legal, muito legal. E você vê que há sempre um estereótipo por trás dessas discussões, né? A questão de ou uma pessoa muito sem informação, ou alguém que é gordo, ou que tem algum tipo de diferença. Então, essas discussões da ciência, elas trazem alguns aspectos, e o que ela está trazendo? A questão da autoridade, né? A gente vai lá ver no Fantástico e fala cientificamente comprovado, que não difere do pastor que foi lá e falou na igreja, né? A questão da autoridade é o grande desvio do pensamento, porque não é a autoridade que determina o conhecimento, né? O conhecimento ele é determinado pela investigação e pela pesquisa. E aos fatores ideológicos que ela fala também. Lá nos anos 60, houve uma corrida dos Estados Unidos muito forte para que a Rússia não dominasse a corrida. Travou. E eu fiquei curioso para... Pois é, o que a Rússia fez dessa vez? O que a Rússia fez? Sempre a culpa é da Rússia, rapaz. O Stalin era quase um menino bom. Voltou. Não, então, eu vou para vocês. A questão é a autoridade mágica, né? Estereótipos, tudo isso por trás da ciência. Nos anos 60, a revolução educacional nos Estados Unidos foi muito decorrente. Travou? Oscilou, mas agora parece que voltou. Muito decorrente do projeto Harvard, do projeto Nuffield, são projetos influenciados pela ideologia, né? Para você, para o Valentino analisar essas questões, porque está subindo aqui a minha internet hoje. Boa. Uma coisa que eu acho que vem muito à mente quando a gente vê esse vídeo, né? Pensa nesse dilema e cai nessas discussões de hoje, né? Mais atual que isso, impossível. A questão da vacina do corona, os grandes movimentos negacionistas que a gente tem por aí, né? Os terraplanistas, o movimento antivacina, os negacionistas às mudanças climáticas, aquecimento global. Isso está posto, né? Isso existe. Isso envolve milhões de pessoas que acreditam. E como você coloca, não é uma questão de simplesmente a gente ridicularizar essas pessoas, porque a gente é da ciência, então a gente sabe mais que eles. É entender por que tanta gente pensa nisso, né? E por que tanta gente nega a ciência. E aí a gente tem que ser, sim, crítico e buscar onde a ciência está falhando para dar corpo para essas outras linguagens. E, além do que, o vídeo tem também uma coisa que eu gosto bastante, quando a dona Helena aí começa a falar a mandinga, né, para curar corona, liga o ar-condicionado, espera brotar o musgo e tal, e aí joga as folhas de carrapateira. Você vê que tem um conhecimento popular aí, no caso, uma fitoterapia, que é uma ciência riquíssima, né? A fitoterapia é a base de toda a medicina, desde a Grécia pré-socrática até hoje em dia. Você tem quase 98% dos remédios são a base de compostos vegetais, né? Então, a gente tem que valorizar esses outros conhecimentos, que às vezes não são chamados de ciência, mas eles são base fundamental para essa nossa ciência, que parece ser, né, algo absoluto e infalível, né? Como a gente até trouxe lá no primeiro episódio. Fala aí, Valen. Olha que legal esse movimento que a gente faz, né? Porque o Galileu, que é esse cara, talvez um dos primeiros nomes da ciência moderna, talvez o primeiro, como um cara que ele questionava a autoridade científica da época, que dizia que a Terra era o centro do universo. Até porque você tem uma passagem na Bíblia, no livro de Josué, na qual Josué pede para Deus parar um pouquinho o sol. E Deus para. Então, você não poderia, na época dele, falar que a Terra que estava girando em torno do Sol, porque você estaria contradizendo as Escrituras. Tanto que, no final, no processo dele, ele tem que negar seus ditos e passar o resto da vida em uma prisão domiciliar, né? E, então, essa atitude de questionar a autoridade que está no seio, é central para a ciência. E agora, pleno século XXI, a gente tem alguns outros movimentos que buscam justamente questionar alguma autoridade. Só que quem é essa autoridade nesse momento? A própria autoridade da ciência,
as autoridades científicas, né? Então, a gente é paradoxal, porque a própria atitude científica, entre aspas, a atitude de dúvida, de questionamento, está pairando sobre a própria ciência, né? É Galileu contra o próprio Galileu. Não, e eu acho que o que a gente tem que trazer para a escola é a dúvida, né? Então, uma coisa muito importante é que há um movimento de eliminar as humanas, vocês sabem disso, né? E se a gente não trouxer as humanas, a filosofia, a sociologia, para a discussão, vai ser essa ciência totalmente estereotipada no final das contas, né? Porque todos os conhecimentos estão aí a serviço da dúvida, do esclarecimento e do avanço do saber, né? Então, a gente está vivendo agora esse movimento neoconservador, extremamente conservador, está tentando eliminar as humanas da discussão, e mais, as artes também da discussão, né? E, por outro lado, uma outra força que a gente vai chamar de formação integral, pós-modernidade ou modernidade líquida, que está tentando trazer de volta todos os conhecimentos em conjunto para que a gente, criticamente, com a ciência, com os outros saberes, possamos avançar em termos de humanidade, né? Antes de avançar aqui, eu quero falar que tem o Aridelson com a gente, a Flaviana Assis, a Marta Fabiana, o Mingo, a Vitória, tem bastante gente legal, né? O Vinícius está falando de uma guerra fria da ciência, o Leandro Duarte foi mexer com Stalin aí, está falando. Então, essa discussão que a gente está propondo é que a escola traga a investigação, a dúvida, a ética, no sentido também das relações humanas, das conexões emocionais, e a estética, né, que tem a ver com as artes, né? Queria ouvir de vocês um pouco disso. Eu acho que a Marta ali embaixo colocou uma coisa interessante para dar o pontapé para essa discussão, que é o conhecimento da epistemologia, né? Que quem vai fazer a faculdade na área das ciências é obrigado a fazer algumas disciplinas de epistemologia e é uma área da própria filosofia. E eu acho que acaba ficando no colo da pobre da filosofia, né, com seus currículos enxutos, na escola, ensinar um pouquinho dessa teoria do conhecimento. Porque a epistemologia, na verdade, o que quer dizer? Episteme quer dizer conhecimento, né, a palavra episteme. E é o questionamento sobre será que podemos conhecer a verdade, como podemos conhecer a verdade e até que ponto podemos conhecer a verdade. E ao longo da história humana, houve muita discussão em cima disso, né? Não é algo dado absoluto, a ciência e o conhecimento da verdade. Alguns, os céticos, vão dizer que, por exemplo, que o conhecimento da verdade é impossível. Né? Você tem algumas correntes, como a inaugurada pelo Descartes, que é o racionalismo, a ideia de que a verdade só está através de induções e intuições racionais, na verdade, deduções e intuições racionais. Então, só a razão, o pensamento mais puro, é capaz de nos dar a verdade. Enquanto uma outra corrente que são os empiristas, vão falar, olha, a verdade está no mundo sensível, no mundo físico, e é através da experimentação desse mundo que somos capazes de conhecer a verdade. Então, só para a gente perceber, e os professores de ciências têm que pensar nisso, que a ciência tem que ser contextualizada, tem que se pensar que ela tem uma teoria por detrás que permita ou não permita a gente afirmar que uma coisa é ou não é verdade. Fala, Misha. Boa. Você vê que eu fui um bom aluno, né? Levantei a mãozinha, esperei minha vez. Aqui é uma aula tradicional, afinal de contas, né? Você falando isso, Vale, me fez lembrar um autor aí que está na boca de todos, super, né, contextualizado e atual, que é o Harari. Nesse último livro dele aqui, das 21 lições para o século XXI, tem uma passagem que eu gosto bastante, que é um capítulo que ele trata justamente dessa pós-verdade, né? Que é o termo também que se fala muito aí, o que é essa pós-verdade, o mundo das fake news, que aparece também muito no nosso dilema de hoje. E ele traz algo que eu acredito, e por isso me fez tanto sentido, que é a coisa de que será que existe essa verdade, né? Será que a humanidade existiria hoje em dia
se a gente fosse 100% calcada numa verdade absoluta, porque ele traz muito essa ideia das narrativas, né, dos contos ficcionais, as próprias mitologias que a gente trouxe lá atrás, como uma mola propulsora da sociedade humana, né? São as grandes ficções que nos uniram e nos deram força, né? As nações, o dinheiro, as religiões, essas invenções humanas nos uniram, criaram um discurso ali unificador e muitas vezes pacificador e nos mantiveram aqui nos últimos milhares de anos como espécie. Então aí ele começa a questionar isso. Onde está essa verdade, né? E essa verdade que já foi da igreja, já foi dos governos, já foi da ciência, será que ela é 100%? E a gente sabe que não é, a ciência nunca foi, nunca se dispôs a ser essa verdade absoluta, né? Mas a gente ainda enxerga essa razão, como você falou, que vem ali, e essa intelectualidade do cientista no seu alto, né, sua torre, inventando invenções que salvam a gente, como algo inquestionável, né? Quando, na verdade, ele é justamente o contrário, ele é o mais questionável. Né? E o Galileu tem frases célebres também atribuídas a ele, da importância da dúvida. Perfeito. Essa é a filosofia que está por detrás desse processo de dúvida que entrou como base da ciência, né? Que é questionar o próprio conhecimento. Mas eu estou ouvindo um negócio, você está ouvindo aí na sua casa também, Miguel? Está ouvindo aí, ô Valen? Um barulho estranho, parece uma sirene. Não sei, parece uma sirene. Ô Zé, você está ouvindo isso aí também? Está ouvindo uma sirene? Está falhando aqui. Acho que está ouvindo. Ô Zé. Pessoal, peraí. Vou fazer umas pequenas observações. Como professor, assim como um educador, sabe? Eu sou muito preocupado com essa coisa que é a educação em ciências, que a gente tem que ter no ensino básico, que não deve se confundir com a formação científica, com a educação do cientista, né? Dos caras que vão pesquisar, que vão se dar, enfim, os profissionais do conhecimento, que é outra coisa, certo? Então, na educação básica, o sujeito precisa ter cultura em ciências para discutir grandes problemas do mundo, que envolvem essas coisas, engenharia genética, os problemas, essas mudanças climáticas, e que tem um tema que é geral, assim, importantíssimo, gente: energia, matéria, alimento para todos. Olha só, já tem problema aí, já tem encrenca, já tem conversa, muita por aí, e é preciso que a gente invista seriamente nisso. E junto com isso, a questão do pensar, do analisar, do considerar, do ver que tem outras formas de ver. Então, discutir como seria possível provar que a Terra gira. Gente, é uma encrenca conseguir resolver isso. E isso faz pensar muito, é muito melhor do que ficar repetindo que a Terra gira simplesmente porque alguém falou. Isso não serve, isso não é ensino de ciências. Isso não é educação em ciências. Outra coisa: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Não. Isso aí, gente, isso aí é coisa que inventaram para botar pergunta na prova: quais são as partes das plantas. Não, de jeito nenhum. É o seguinte: e as samambaias? E as avencas? E o musgo que dá na pedra lá úmida, que a gente escorrega e cai de bunda? Gente, o mundo, e não a prova, e não a pergunta, e não as questões, o mundo, as perguntas que o mundo nos coloca, e nós estamos cheios de encrenca no mundo, gente. É isso que nós temos que tratar. E não ensinar um jeito dos moleques responder pergunta direito. Isso não dá. E isso eu acho que era importante dizer. Obrigado, hein? Legal.
Adorei esse estilo além da imaginação do Vina. E é isso, pessoal. A gente está vivendo um tipo de educação científica que não tem nada a ver, né? Que não faz sentido, que não estimula o pensar, né? Que estimula a autoridade, que estimula o Enem, que estimula a memorização. E a gente tem falado há muitos anos. Antes de avançar, eu vou falar de algumas pessoas que estão aqui, que estão querendo aparecer. A Vânia Guzmão, a Virgínia Teixeira, o Cristiano Guastelli, o Eduardo Leme, o Olival Noboa, o Emerson Barreto, o Ricardo Falzeta, tem a pergunta do Cristiano que você vai fazer, a Clara Barbosa, o Robson Rui. E aí, pessoal, a Clara fala um pouquinho dos paradigmas, na verdade, né? Que são os modelos de pensar, né? A ciência é muito influenciada por paradigmas, e dentro do paradigmas, de um paradigma, a coisa pode parecer verdade, mas quando rompe o paradigma, vira completamente uma falsidade, como a história do heliocentrismo e do geocentrismo, né? E aí eu queria ouvir de vocês esses comentários do Vina, para a gente ir avançando na nossa aula. É curioso, né? Uma coisa que me vem à mente ouvindo o Vini, e principalmente esse teu gancho, Miga, como tem paradigmas, e paradigmas pressupõem pontos de vista, né? Como a Marta colocou aí num comentário, tudo depende do ponto de vista que a gente está defendendo, do contexto histórico, da ideologia, do interesse econômico por trás. Enfim, a ciência está sujeita a esses poderes também. E aí eu lembrei de uma história, como rolou o Exu semana passada. Que legal, eu lembrei fala disso aí. É um conto que contam por aí, os mais velhos, de que há muito tempo atrás, numa aldeia chamada Aldeia de Ajalá, haviam 2 irmãos. E esses 2 irmãos, eles eram muito amigos, né? Assim, um amor e essa união dos 2 irmãos. Um belo dia, Exu passava por lá e falou, eu vou testar, né, a fortaleza dessa amizade entre esses irmãos. E viu que os 2 irmãos estavam trabalhando num campo ali, cantando, trocando ideia, capinando com os seus facões, cada um de um lado de uma estrada, né, que atravessava o campo. E aí o Exu vestiu um chapéu de 2 cores, preto e azul, igual essa bela ilustração que a Dani entregou pra gente, parabéns, Dani. E o Exu vestiu esse chapéu e começou a andar pela estradinha. E aí ele olhou para os 2 irmãos e falou, bom dia, irmãos, sempre unidos. E aí os irmãos olharam, né, se entreolharam, falaram, bom dia e tal. Exu seguiu andando. Aí o irmão virou pro outro e falou, poxa, você conhece aquele cara do chapéu vermelho? E o outro falou, não, mas ele tem chapéu preto. E o primeiro falou, não, é vermelho, eu tenho certeza. Não, é preto, é vermelho, aquela coisa, começaram a discutir, tiveram sua primeira discussão na vida. Como eles nunca tinham discutido, a coisa foi avançando, a discussão virou um bate-boca virou um pega-pra-capá. Resultado, com o facão na mão, se mataram os 2 irmãos. E isso serviu de lição para a vila e virou até uma moral de que, na verdade, os mais velhos reproduzem esse ditado, né? De que sempre tem 2 pontos de vista. Né? Sempre tem as 2 verdades. Depende do lado que você olha. Né? Que bacana, Michel, porque esse é maravilhoso, esse conto, né? Essa historinha para a gente perceber os limites do conhecimento, né? E os limites do alcance da verdade. No século XVIII, se não me engano, um filósofo chamado David Hume, ele trouxe um problema da ciência que até hoje deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Um problema lógico da ciência, que é o problema da indução. Ele vai falar o seguinte, eu posso ter só visto cisnes brancos na minha vida, mas eu não posso afirmar o enunciado todo cisne é branco, né? Porque eu estaria generalizando algo porque eu não vi todos os cisnes do universo. Pode ser que existem mais que eu não vi, né? Então, mostrar esses pensadores e essas histórias, essas narrativas, elas conseguem nos trazer o limite de até onde a ciência pode ir, e ao saber quais são os limites da ciência, a gente pode saber o que é ciência, a demarcação de isso é científico e isso não é.
isso seria uma superstição, seria uma pseudociência, e isso é ciência. Porque a ciência, ela tem essa falibilidade, né? Ela é falha, e eu acho que é o que faz parte dela. E os alunos, eu acho que a prática vem logo, né? A escola ela tem que trazer para os alunos esses questionamentos sobre a possibilidade deles de fazerem ciência, de entender o método científico. Foi muito que o Vini falou ali na fala dele, né? Quer chamar a prática, Miguel? Vou chamar só um comentário que eu quero fazer, é que por mais que nós, professores, saibamos que não funciona, a gente não consegue sair desse modelo, né? A gente sabe disso. Quantas vezes nós vamos lá e damos uma aula de vestibular, mesmo sabendo que é uma porcaria, né? Por quê? Porque as forças institucionais, né, elas são muito grandes, e mesmo da clarividência, e mesmo sabendo que tem que mudar, a gente não está conseguindo, né? E eu acho que para a gente discutir isso, tem uma prática muito legal. Vamos lá, Paulinha? Haja paciência na prática. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valen, Michael, Miguel. Então, hoje eu vou trazer uma prática para discutir o método científico na sala de aula. Então, os objetivos dessa prática é conceituar a ideia de evidência e hipótese e também pensar como acontece a formulação de uma hipótese. Essa prática eu aprendi com uma professora muito querida na faculdade, e ela chamava essa atividade de CSI, mas também ela é conhecida como investigação forense. Para começar essa atividade, o professor tem que criar uma cena de crime na sala de aula. Para isso, ele precisa usar muita criatividade para que os alunos possam pensar em diversas narrativas e, com isso, instigar a criatividade deles. Primeiro, o professor tem que tirar todos os alunos da sala de aula e aí montar essa cena. Para essa cena, geralmente, eu levo vários livros, faço questão de levar o livro O Suicídio, do Durkheim, e também levo contas de água, luz, net, que não tenham o meu nome. Então, por exemplo, eu pego do vizinho, peço para amigo. Isso dá uma identidade para a cena. Se é homem, se é mulher, se é um casal. Isso faz uma diferença para os alunos. E também coloco alguns objetos perfurantes, ou que pareçam veneno, ou que sejam pesados, que dê para usar para dar uma paulada. Então, a ideia é que você use o máximo de objetos possíveis para eles poderem pensar em diversas narrativas. E aí eu desenho um corpo no chão e coloco ketchup em algumas partes, no coração, na cabeça, faço uns cortes. E para deixar mais emocionante, para simular uma queda ou uma briga, eu coloco um pouco de sangue no cantinho da mesa e ponho um monte de livros espalhados no chão. Com a cena pronta, o professor chama os alunos de volta e esses alunos vão ser como peritos. Então, eles vão investigar essa cena, observando todos os elementos dela, e em pequenos grupos, eles vão criar hipóteses para pensar o que aconteceu. O papel do professor nesse momento é passar em cada um dos grupinhos e incentivar o uso do máximo de evidências na criação das hipóteses, mostrando que uma boa hipótese usa o máximo de evidências possíveis. No dia seguinte, os grupos são chamados a apresentar as hipóteses que eles criaram. Então, quando um grupo está apresentando a hipótese, eu vou anotando na lousa e depois eu vou conectando as partes das hipóteses com as evidências que eles foram usando. Com isso, a classe toda consegue ter uma imagem dessa formulação da hipótese. E aí, depois deles apresentarem, a classe pode discutir essa hipótese. Então, os outros alunos podem corroborar essa hipótese, então falar, nossa, que legal, tinha aquele outro elemento da cena que também vai de encontro a essa hipótese, e com isso fortalecer essa hipótese. Ou eles podem contrapor, trazer elementos que contradigam aquela hipótese, enfraquecendo ela. Esse momento, a gente está simulando o encontro entre pares que acontece no mundo da ciência. No final da aula, a gente vai discutir qual a melhor hipótese. Então, com isso, a gente vai pensar qual hipótese tem mais evidências e também uma explicação
mais simples, que não tem muita elaboração. Então, os alunos, às vezes, criam umas coisas muito malucas, e esse momento da discussão das hipóteses, de qual é a melhor hipótese, a gente vai simular a navalha de Ockham, que também é um princípio dentro da metodologia científica, em que a ciência precisa, por exemplo, tem várias teorias que explicam o mesmo fenômeno. Ela precisa pensar em qual dessas teorias é que ela vai investir. Para isso, ela vai usar essa navalha de Ockham, que também é chamado de princípio da economia, em que a gente vai olhar qual que é a teoria que está trazendo uma explicação mais simples, com menos variáveis, e com isso, com maior facilidade de ser falsificável, que também é outro princípio da metodologia da ciência. Ao final, a gente faz uma síntese conceituando o que é evidência, conceituando o que é hipótese. A partir disso, quando a gente vai ter um novo experimento, etc., os alunos conseguem compreender que, ao elaborar uma hipótese, eles precisam ancorar em boas evidências. Bom, espero que essa atividade tenha sido bem útil. Tchau, pessoal! Haja paciência na prática. Muito legal, muito legal. Tem um útil. filme chamado Contato, da Judy Foster, que eles falam da navalha de Ockham, né? Que é a ideia de que, entre muitas ideias, possivelmente a mais simples é a que é a correta, né? E aí eu queria ouvir de vocês, dois, essa ideia que a necessidade de colocar a dúvida e de exercitar a dúvida na aula, quer dizer, criar as dúvidas a partir da prática, do cotidiano dos jovens. A ciência, a função dela é estimular o pensamento e estimular a reflexão. Valentino e Michael. Falo primeiro, então. Rapidamente, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho para a sala de aula e a gente repensar isso que um pouco você falou, Miguel, e eu vi um comentário da Ana Guerreiro ali também falando dessas nossas plataformas conteudistas. O ensino de ciências, ele está cada vez mais se assemelhando, ou sempre se assemelhou, ao ensino religioso, uma catequese religiosa, no qual o aluno entra e o professor vai trazer algumas verdades formuladas por cientistas, das quais os alunos têm que memorizar e aplicar a casos totalmente abstratos, normalmente, que é a crítica que o Vini fez, né? Casos que não fazem sentido no mundo desse aluno. E se a gente está trazendo a história da ciência, a gente foi lá para o Galileu, né, e falar desse Galileu enquanto uma atitude científica, de olhar e colocar a luneta para cima. Se a gente for falar da epistemologia enquanto uma discussão sobre até onde a ciência vai, se a gente for perguntar as utilidades, o funcionamento interno da ciência, o ensino de física, química, biologia, ele tem que se pautar por uma coisa mais próxima disso que a Paulinha colocou aqui. O ensino prático, o ensino muito mais da ação, da atitude científica, do que do conteúdo científico, né? O ensino... outro dia eu estava cozinhando com meu irmão tem 17 anos, e ele está no ensino médio, eu cozinhando a cebola, eu comecei a falar para ele de osmose. Ele falou, pô, finalmente eu entendi o conceito de osmose, porque o conceito de osmose para ele era uma palavra escrita numa lousa. Você entende? Então você tem que ter esse olhar diferente, e as escolas elas têm que ir atrás disso, porque o que a gente precisa cada vez mais na nossa sociedade é dessa visão crítica, que começa lá no Sócrates, passa por toda a história da ciência. Mas quando a ciência vira um dogma, que é isso que a gente está falando, entram aquelas pessoas que vão questionar a própria ciência, que são os terraplanistas, os negacionistas do aquecimento global, porque é claro, se a ideia de aquecimento global vem de uma autoridade quase que religiosa, que são os cientistas, eu posso duvidar dessa autoridade, porque é um pouco disso, a ciência ela se pauta por isso, né? Então, mais uma vez, a ciência contra a própria ciência. Boa, Valen, vou pegar esse gancho, mas você roubou palavras da minha boca sobre essa questão da autoridade. Então eu vou focar na sala de aula, que é o que eu faço um pouquinho mais no meu dia a dia. E é inegável, gente, isso é falado há 200 anos, pelo menos, é cantado por aí, mesmo nas faculdades que não preparam a gente para isso.
a importância da prática, né, de preferência antes da teoria, essa vivência, esse passar pelo corpo, esse sinestésico e tudo mais. E aí a gente vê um movimento, né, esses modismos da educação, mas que de certa forma tem seu valor, que você vê, né, Galileu, Da Vinci, essa turma toda renascentista eram os que a gente chama de polímatas, né, as pessoas que faziam muita coisa e eram muito bons em tudo, e não viam caixinhas, né, de conhecimento. E aí a gente foi se especializando, né, no iluminismo, virando pós-doc num assunto, e aí a gente foi criando, né, conteúdos, disciplinas, ciências dentro das ciências que ninguém se entende, e aí agora a gente percebe um movimento, né, o STEAM, por exemplo, que é essa associação das ciências com as artes, com as matemáticas, né, e nem todo mundo sabe, mas esse movimento começou por uma demanda americana de falta de mão de obra, né, a molecada estava perdendo interesse nas ciências, estava faltando cientista lá, e o americano adora viver disso, né, ter cientista, dominar o mundo e o prêmio Nobel, e o Obama falou, gente, vamos investir em botar essa molecada para pensar. E aí começou esse movimento STEAM, que está chegando no Brasil e tal. É uma tentativa, é a salvação da lavoura? Não é, porque a salvação é muito simples, na verdade, é a gente deixar a criançada investigar, questionar, criticar, errar, a gente não deixa a criança errar, e ciência precisa do erro, e ponto final. Falei. e uma Posso coisa falar muito uma legal, última coisa? Pode falar. Fala aí, Miguel. Não, porque eu queria trazer só 2 exemplos da mais moderna, né? Os pensadores ali do século XX que pensaram a ciência, que um é o Thomas Kuhn e outro é o Karl Popper, que eles vão trazer uma noção de ciência que é essa ciência da tentativa e erro. O erro enquanto motor da ciência. Você precisa errar. O Popper vai falar, para ser ciência, você precisa criar um teste que vai falsear essa sua teoria. Né? É o princípio da refutabilidade. Você precisa ser possível de refutar. E o objetivo do cientista não é criar um novo conhecimento, e sim tentar achar as falhas no conhecimento já estabelecido, que é o que Einstein faz com Newton. Né? E é o que alguns neo-darwinistas vão fazer com Darwin. Vamos fazer experimentos para tentar refutar algumas partes dessa teoria. E aí o segundo conceito que é central para as escolas trazerem, que é o conceito de paradigma, que algumas pessoas falaram. Né? Aí eu acho que o Caio depois pode até aprofundar mais. Mas a ciência, ela funciona com esses sistemas de explicação do mundo que vão, né, se suplantando uns aos outros. O Thomas Kuhn vai falar isso. Então não é uma verdade absoluta. E é isso que tem que entrar, e as humanas, elas entram para fazer isso. E se integrar com as artes, com as ciências, para mostrar para os alunos que as verdades são diversas e elas podem ser duvidadas, questionadas, refutadas, e é para isso que a gente aprende a pensar. E é muito importante que todo mundo perceba o que está acontecendo, por exemplo, na pandemia, né? Se você acompanhar os processos de produção de vacina, são muitas ideias ao mesmo tempo, não existe uma verdade, né? Então, são ideias competindo entre si, né? Então, a ciência, e agora trazendo as humanas, trazendo as artes, trazendo a mitologia, esse conjunto de conhecimento, e se trabalhado dentro de contextos, dentro dos seus gêneros, aplicados num momento mais adequado, vão fazendo com que a sociedade, os jovens, a humanidade avance, né? Antes de passar para os nossos queridos comentadores, eu quero dar um toque para vocês baixarem o material da aula 3, né? Ali, ó, você vai olhar aí, você vai ver como é que chama isso aí, Michael? QR Code. O QR Code. QR Code, para vocês baixarem este material. E para que a gente siga o nosso caminho, e sempre tente trazer mais dúvidas, a gente gosta de falar com os comentadores. Certo? Os comentadores. Paulinha, fala aí. Então, eu queria deixar o Caio falar primeiro, porque eu quero fazer uma ponte com a aula 4. Então, eu queria fechar o rolê. Pode ser? Vai, filósofo. Por mim? Eita, então vamos nós.
Olha, o ponto que o Valen levantou para mim, né, é muito importante, que é a noção de paradigma. E eu queria retomar também o conceito que o Michel trouxe do perspectivismo, né, inclusive trazendo aquele conto sobre o Exu, que tem o chapéu de duas cores. Quando a gente trata aqui, né, de um ponto muito importante, que é o relativismo, no caso, as perspectivas diferentes, a gente também está falando de um ambiente em que tem uma receptividade à dúvida, né? Então, a ciência, esse espaço aqui que a gente está debatendo, ele está aberto para a dúvida, né? Então, aqui é um espaço de recepção de dúvida. O problema é quando essa dúvida se transforma no próprio recurso de argumentação, né? E aí ele trava o debate. É aquela personagem, não sei se faz sentido para todo mundo que está ouvindo, mas aquela personagem do Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que fica falando por quê, e a pessoa fica, por que sim, Zequinha? Né? É o limite, vamos dizer, quase social da ciência, porque o cientista, vai dizer o Kuhn, ele é um ser social também. Ele não está pairando ali. Como... Não é resposta, hein, Caio? Não é resposta. E olha que quem fala isso é o Marcelo porque Taz, nem porque Deus quis. Exatamente. Olha que é o Marcelo Taz. E olha que o Marcelo Taz falou isso. Então, essa interação da ciência, essa impaciência, ela existe. Né? E aí eu acho que o Valen trouxe o exemplo que eu mais gosto, inclusive, que é o que mais escreve bem, na minha opinião, que é o David Hume. Ele falou o seguinte: saber o limite da ciência não é interromper o debate da ciência, é traçar esse limite que é provisório. E aí a gente retoma a pergunta do Cristiano, né? Qual é o conhecimento provisório da ciência? Ele é essencial não pelo seu caráter utilitário, ele é provisório porque ele resolve essa questão, aquela questão e essa outra questão, mas porque é próprio da ciência estar aberta ao diferente. Se tem uma coisa que a ciência é democrática, em essência. O problema é que a gente vai travando todo o debate democrático, certo? Pela própria... né, o Miga sempre traz aí a questão do não acesso à ciência, às tarefas da ciência. O próprio Galileu ganhava muita grana, tinha muito tempo para fazer os experimentos dele. A gente sabe que a própria pesquisa ela é varada transversalmente por determinações de gênero, por determinações de raça, por determinações de classe. Muito homem branco. Muito homem branco, né? Então, a gente está falando de uma ciência que ela não está pairando no ar, mas, ao mesmo tempo, ela é um horizonte de expectativa. Eu acho que a beleza da ciência é que a gente troca ideia, e a gente, ao trocar ideia, a gente vai reconstruindo horizontes de expectativas, horizontes, inclusive, de medos, de pavores, de desesperos que nós temos em comum. Eu acho que o principal do paradigma, e o paradigma do nosso século XXI é esse, e o Harari é um dos caras que pegou isso, foi falar sobre... Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Tá. Foi falar sobre esse caráter, vamos dizer, apocalíptico, né? Que a ciência ia ter de enfrentar. É isso, meus amores. Adorei aprender com vocês sempre. Que lindo. Bom, eu quero aproveitar então essa discussão do paradigma e já fazer a ponte aí com a nossa aula de ecologia. Eu queria falar um pouquinho sobre como o paradigma mecanicista ele influenciou na biologia, né? E na construção da área da ecologia também. Então, esse olhar... Galera passando ali. Esse olhar mecanicista, né, junto com a matemática linear, ele serviu para a biologia no momento em que a biologia estava olhando para as causas próximas, né, que é aquele momento em que a biologia olha para o quê, o como dos fenômenos. Então, a teoria celular, a embriologia, a microbiologia, eles vão se aproveitar desse paradigma mecanicista para conseguir olhar para essas causas próximas. Mas aí chega um momento e isso, inclusive, vira um dogma dentro da biologia, né? Esse é o paradigma que é bacana e tal.
Mas no próprio final do século XIX, a gente vai ter... Gente, eu estou me desconcentrando. É que nem aluno que faz bagunça na classe, eu não consigo. Essas próprias áreas, no final do século XIX, os caras vão olhar e falar assim, cara, beleza, a gente conseguiu entender as estruturas, a gente conseguiu entender umas funções, mas a gente não consegue avançar para entender as relações que acontecem, as operações que acontecem dentro desses sistemas, né? Então, na biologia vai surgir um movimento chamado biologia organísmica, que vai refutar a ideia de que a biologia tem que ser reduzida às leis da física e da química, né? Então, tinha esse paradigma que ficava assombrando. E a gente viu que para olhar a vida, a gente precisava dar um passo com relação a entender a organização dos padrões. Nesse mesmo momento, a ecologia vai emergir e também vai olhar para essa questão das relações. Então, ela sai dessa ideia que antes tinha na zoologia e na botânica, que era puramente descritivo, né? E vai para um olhar de compreender as conexões. E aí começa o quê? Novas perguntas. E o paradigma mecanicista não dá conta de responder essas perguntas. E aí cria uma crise, né? Na biologia e em outras áreas. A física, por exemplo, com a questão da atomística, vai também sofrer com isso. E aí algumas teorias surgem para dar conta dessas questões. Então, por exemplo, a teoria geral do sistema, a teoria da complexidade, que vão olhar para essas relações que existem e vão pensar nesse todo, pautando o comportamento das partes, né? O paradigma mecanicista trazia essa ideia de que pelas partes é que a gente conhece o todo, né? E esse paradigma holístico, ele vai trazer essa outra forma de visão. Então, com isso, a biologia conseguiu avançar muito mais do que no momento em que estava olhando para o quantitativo, né? O mecanicista é muito quantitativo, de pesos e medidas, e o olhar holístico ele vai para essa ideia qualitativa das conexões, né? E a biologia até começou, então, conseguir galgar ali uma filosofia própria, um pouco desvinculada das outras ciências, né? Então, foi assim que a ecologia emergiu, e a gente vai falar um pouquinho dela no próximo episódio. Aquele filme Ponto de Mutação, né, Paulinha? Ele fala um pouco sobre essa mudança de... eu vi o filme que se passa no Monte Saint-Michel, lá na França, e é justamente sobre essa mudança de paradigma, de um paradigma mecanicista para um mais holístico, né, como você falou. E eu queria só dar, então, uma... Pode falar. Só dando uma indicação, né? Além do Maíra aí que o Misha está colocando, a Biologia Ciência Única, colocar esse que é do Pedro Paulo Pimenta, A Trama da Natureza, em que ele explica essa mudança, lógico, em aspectos filosóficos, a mudança da fisiologia e anatomia para um caráter mais orgânico, que não dá mais conta de uma explicação anatômica, funcionalista, mecânica. Acho importante trazer isso, porque o final do século XVIII e o século XIX, propriamente dito, é onde, a partir dos escombros que a filosofia produziu no século XVIII, no século XIX começam-se a organizar respostas a algumas perguntas que estavam insuficientemente respondidas. E aí eu retomo o que eu falei antes. Não é um relativismo protagórico ali de que o homem é a medida de todas as coisas, então, portanto, tá uma mudança, tem uma mudança da verdade eterna. Não, a ciência é um jogo, e por ser ter esse caráter lúdico, no sentido forte do termo, ele é um debate de construção, e de que os limites eles vão se tornando não mais fronteiriços, mas transfronteiriços, né? Eles vão indo e voltando, indo e voltando. É muito importante ter isso em conta, e a ecologia vai ser, eu acho que, o objeto central para a gente reparar nessas idas e vindas. Nessa transversalidade, né, Caio? Isso. E o papel que a filosofia, que a física teve a partir do século XVIII, XIX, XX, dominando o pensamento científico, está sendo dominado a partir da metade do
do século passado pela ecologia. Por isso vocês vão ouvir cada vez mais as palavras sistemas, ecossistemas, né? Eu sugiro para vocês um livro que chama Economia Donut, tá? Esse livro é maravilhoso, que ele discute as relações, as diferentes tipos de relações humanas a partir da ecologia, e vai começando a discutir coisas que são muito, parece para nós, naturais, como o PIB. O PIB não pode mais, o PIB, o Produto Interno Bruto, não pode ser mais o referencial de desenvolvimento de uma sociedade, né? São índices ecológicos, que são o índice de felicidade, o índice ecológico. Parece tudo besteira, mas não é, porque a gente só pensa a partir da economia fiscalista, né? Enquanto que a gente deveria pensar numa sociedade mais ecológica, numa sociedade mais fraterna. E, então, para terminar, então, a gente... tem bastante gente, tem o Edenilson aqui, tem tanta gente que foi aparecendo que não deu nem tempo de falar, tá? O Leandro, até no Facebook tem gente, Mingo, a Raquel Santana, a Cláudia Sandi, a Marta Schurz, Ana Guerreiro, a Natália, olha, tem muita gente, Ari, Marta, Zé Domingos, né? Muita gente legal. O programa, a aula vai rolando ao longo das semanas, e cada aula tem 200, 300 pessoas, e na próxima aula, então, a gente vai discutir ecologia com o nosso querido Caio e Paulinha, e os comentadores a gente vai falar. E o Michael também vai estar. O Michael também, o Michael vai falar também. Então, estamos esperando vocês. Um super beijo e obrigado. Opa. Pagou muito.